Ok, pessoal, voltamos e a gente ainda vai falar um pouco mais de comunicação, mas daqui a pouco eu quero falar com a mãe Bibi, com a Bibi mãe, né? Não faria não, porque as meninas já cresceram. Mas é um assunto interessante, mas faria, lógico, né? Eu tenho um filho com 14 já. 14 anos, você tem o filho, menino, estava com 2 anos, hoje já está com 14. Então você está dentro do problema que eu vou chegar. Muito. E tem tudo a ver com Teresópolis. Marcos Santana, meu amigo, Marquinhos Santana, pastor Marcos Santana aqui com a gente assistindo. Grande abraço, meu irmão. Márcio Danilo, lá nos Emirados Árabes, assistindo a gente. Jaime da Feirinha, com a gente. Rogério Modesto, Hélio, a Bibi agora faz parte do Teretrem. Ela é a nossa consultora. Rogério já botou aqui que a Bibi é a consultora do trem. Vale ressaltar que aí a questão do trem, isso para Teresópolis é uma coisa importante. Toda cidade já tem. E Rogério é tradicional, olha, porque tem mais de uns 25 anos que ele atua nesse ramo, é pioneiro, é capaz, é eficiente, o trem é bonito. Eu não sei como é que ele banca aqueles personagens todos, são engraçados. Atrito, problema em toda a região. Você tem dentro da tua casa, eu tenho dentro da minha. Olha, como é que você não vai ter lidando com o público, lidando com pessoas? O Rogério, tudo ótimo. Calma. Ele só não se fantasia, mas ele também é um personagem daquele trem. É verdade. Porque ele tem um microfone, ele conduz o negócio, ele é alegre, se comunica. Olha, eu tenho muito orgulho dessa consultoria do Teretrem. Teretrem é uma empresa, assim, né? Porque claro que a gente olha como um patrimônio da cidade. Ele fomenta o turismo do alto, o turismo local, o turismo da cidade. Mas fora isso, né? O Teretrem, eu queria dar essa noção para as pessoas. Além disso, ela é uma empresa consolidada com 10 pessoas ali. Rogério, se eu esqueci de alguém, eu sei que são 12 no total. Mas o tio Rogério e a tia Raquel, na verdade, tem uma maestria de fazer um serviço de excelência, de qualidade. É claro que eles são empresários, mas assim, o serviço que eles prestam é intimamente ligado a Teresópolis. É para Teresópolis. Os trens não é atração só de quem está sentado dentro do trem. Não, é para todos nós. Você vai passando, o comércio sai, fica na porta, quer ver. O motorista diminui a velocidade por duas questões, uma de segurança e outra porque ele também quer assistir um pouquinho daquilo. E isso é uma atração para todos. Olha, o Teretrem, sinceramente, eu tô ansiosa por esse sábado, estar lá na feirinha, vendo o Teretrem atuar, porque realmente é um ganho para Teresópolis. Então eu tenho muito orgulho, viu, Rogério? Um beijo enorme para você, para que a gente possa, de fato, ter uma cidade com tudo aquilo que a gente precisa. Então essa consultoria é uma consultoria que está no meu coração, que eu fico muito feliz, porque eu sei que para além do empresário, a gente presta também presta uma consultoria para a cidade, porque o Teretrem é um patrimônio da cidade. A gente entende que o funcionamento dos trens, existe uma lei municipal que tem regras a ser cumprida, que é uma organização, lida com crianças, lida com idosos, lida com as pessoas que visitam a cidade, que precisa sair daqui com uma boa impressão e tem em todos os aspectos, é no restaurante, é na feira, é onde visita. Tem gente que vem para a cidade, também. Que compra apartamento então, por causa do Teretrem da Alegria. Porque o que o município oferece, sim. E o trem é uma das coisas que faz parte. Não, essa semana eu ouvi literalmente, né? Aliás, um grande advogado do Rio, ele falou, olha, Bibi, eu tô aqui por conta do Teretrem, você não tá entendendo. A minha filha adora, eu comprei o apartamento por conta disso. Então, assim, na verdade, é uma série de negócios que são fomentados também, uma série de pessoas que vêm se estabelecer em Teresópolis, ou seja, a gama de entendimento do que é algo como o Teretrem é absurda. Então, e a Bibi sabe a demanda que eles têm, não é fácil. E a gente está dentro, a gente não fugiu do assunto, não. A gente está dentro de comunicação. Porque o Teretrem, por exemplo, o Rogério é um cara que sabe se comunicar. Obviamente ele não precisa, nesse caso específico, ele não precisa de propaganda de rádio e televisão, a não ser que ele vá fazer um evento, aí é diferente. Mas a gente está dentro do assunto comunicação. Ó, segunda-feira aqui no programa, Padre Jorge, terça-feira, Alex Castelar, quarta-feira, Júlio Rocha. Já viu que essa semana, a semana que está chegando aí, vai pegar fogo. Segunda-feira, Padre Jorge, terça-feira, Alex Castelar, na quarta-feira, Júlio Rocha, já confirmados. Comunicação. Eu falei para a Bibi, eu faria que quando nós fomos para o comercial, que eu tenho 5 amigos, que nenhum deles tem rede social. Eu conheço muita gente que não tem rede social. Então, é dentro disso que eu quero falar.
A rede social é fundamental? A Bibi está fazendo um investimento agora em rede social. Eu quero debater esse assunto. Olha, eu vou falar uma coisa para você, né? Comunicação, quando a gente fala isso, a gente automaticamente remete à rede social porque ela é muito usada. E a gente precisa abranger todos os públicos, né? E comunicação, sobretudo, é a gente pensar fora da... Eu gosto muito dessa frase, né? Porque a gente está pensando muito igual, mas é pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa é entender que, de repente, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Minha avó já não está mais com a gente, mas, por exemplo, ela amava só rádio. Não tinha história com ela, rádio, né? Enfim, e a gente tem uma série de pessoas que não querem assistir rede social. Então, por isso que é importante, quando a gente fala em comunicação, fomentar. As TVs locais, elas são fundamentais para a informação e o crescimento da cidade. Fomentar os folhetos, porque ainda são muito necessários. Há pessoas que gostam, ai Bibi, mas eu vou produzir um jornal, a gente não tem mais esse apelo. Porém, por exemplo, o ente público, quando ele precisa se comunicar, ele precisa ter um jornal por bairro, por exemplo, e por que não, né? Falando diretamente para aquele consumidor da leitura e daquele serviço municipal. Então, há uma série de coisas que a gente pode fazer. Outra, né? Faria, deixa eu te fazer uma pergunta. E aquelas rádios que a gente tinha nos bairros, como é que funciona? Não funciona mais? Porque a gente precisava, né, de algo assim. Alguns tem. No Meu Dom tem. No Meu Dom tem ainda? No Meu Dom tem. Gente, é necessário que sejam divulgados, inclusive fomentado pelo próprio governo, entes locais que possam servir como comunicadores. Se é o megafone lá do centro comercial, se é o folhetim do bairro que você vai fazer lá, um bem bolado com a associação do bairro, mas comunicação é pensar fora da caixa, eu sempre digo isso. Mas diminuiu muito, praticamente não existe mais, ele estava num crescente, de uma hora para outra diminuiu, porque Bom Sucesso teve a rádio e televisão. Olha hoje isso, não tem mais, nós tínhamos lá rádio e televisão. O problema é que não consegue o patrocínio. O patrocinador é a iniciativa privada, então... Mas eu assumo que sou um ignorante analfabeto de informação nesse aspecto das redes sociais. É lógico que tem um programa que, como você falou, tal dia vai ter alguém no meu programa aqui. Eu vou acessar as redes sociais, às vezes não dá para ver na TV em casa para assistir. Mas eu tenho o WhatsApp, é o que eu me comunico. É o que eu comunico. Raramente eu saio dessa linha. Então chega a informar, eu vou fazer um pagamento. Claro, vou usar o meu celular, mas penso duas vezes, vejo, é aqui mesmo, é essa conta que eu estou pagando. Eu sou limitado nesse aspecto. Mas faz sentido. As minhas filhas me cobram muito, brigam comigo, porque elas vivem esse mundo, né, de informação de rede social. Mas eu tenho muitas informações de rede social, só que hoje, por gerar uma dúvida, às vezes quando eu falo alguma coisa, peraí, tu viu isso onde? Tu viu na rede social, você viu no TikTok, viu não sei aonde, porque já deixou, não tem a credibilidade de um órgão oficial de comunicação. Mas faz sentido para vocês que se a gente está falando de uma secretaria de comunicação, né, Hélio? Se a gente está falando de comunicação, é importante que a pessoa Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errado, mas eu acho não o seguinte, é errado. Eu acho que, por exemplo, quando a gente é empresário, quando a gente é vendedor, a gente sabe que a gente atende vários públicos. E, por exemplo, quando a gente fala do ente público, ele tem público de todas as maneiras. O Hélio vai entrar num assunto agora que a gente vive isso no nosso dia a dia, que é que a pessoa, principalmente jovem, ficam debilitados nesse aspecto. Sem dúvida. Fica com... Eu acho que não consegue sobreviver. Estou falando, já entrando nesse assunto que você está falando da escola, da proibição, que a gente já viu até prefeitos aí, até de capital, entrando nas redes sociais ou visitando escola para falar dessa proibição, e as aulas começaram essa semana. E o primeiro dia né, eu usei... O meu filho tem 14 anos, chama de tio, claro, porque ele tinha 2 anos. Tio, eu não pude responder, eu não posso mais botar a mão no celular dentro da escola, não tem nem no intervalo, nem em momento nenhum. Botei o pé dentro da escola, eu só posso sair da escola. Enquanto eu estiver dentro da escola, e eles estão tendo essa dificuldade de início, mas eu falei, é regra da escola, tem que seguir. Viu? Eu também sou a favor de que não tem, porque o professor está lá. Claro, não é o adulto, eu sempre ouvi isso de professores, na faculdade, ou não sei, o cara é adulto, ele não quer prestar atenção, é o problema dele.
mas a responsabilidade está pagando, alguma coisa desse tipo. Agora, as crianças pequenas fica consumido pelo celular. Fica. Consumido. Mas segura aí que eu vou entrar já nesse assunto. Deixa eu fechar a comunicação. Tá. Só porque eu esqueci no início, quando a gente estava falando de inflação, Gilberto, está aí contigo. O jornal O Globo de ontem, deixa eu abrir aqui. Eu estou falando do Globo, mas não sei se é o Globo não, que eu não consigo ver. Quentinha Invisível, não sei se vocês viram ontem na televisão, Quentinha Invisível. Nesse momento... tá ali, obrigado. Ação do governo Lula contra a fome abastece ONG de petistas que não entregam refeições previstas. Esse fato aconteceu em São Paulo e duas ONGs que recebendo aí cerca de 6 milhões e não entregam, são quentinhas que essas ONGs deveriam entregar para os moradores de rua e não estão entregando, isso passa a ser investigado agora. A ação do governo Lula contra a fome abastece ONGs de petistas que não entregam refeições previstas. E a gente está falando aí em torno de 6 milhões de reais que tá rodando nisso aí, tá? Não é pouco dinheiro, não. Eu vou chamar o nosso Luiz Cláudio Bandeira, celular nas escolas. Isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e tudo a ver com comunicação também. Bandeira, é com você. A Lei 15.100 de 2025, que busca restringir o uso de aparelhos celulares em todas as escolas do país, trouxe mudanças significativas na rotina escolar. A medida, que busca minimizar distrações e fortalecer o aprendizado, vem sendo implementada de diferentes formas nas redes pública e privada. A Diário TV buscou a palavra da secretária municipal de Educação, professora Carla Rabelo, para saber quais procedimentos serão adotados nas escolas municipais, além de conversar com a diretora do Colégio Nossa Senhora do Carmo, Cláudia Guarilha, que fala das normas adotadas na instituição privada. A secretária Carla Rabelo diz que a lei federal veio para amparar um desejo dos educadores. O uso do celular, ele sempre foi restrito e deveria ser restrito em todos os ambientes onde o foco não seja a concentração, a aprendizagem. Mas como a tecnologia invadiu a nossa vida de um tempo para cá, nós, por exemplo, sabemos que nós não poderíamos usar o celular no trânsito. E, infelizmente, parou o sinal, você logo pega seu celular e vai consultar suas mensagens. Então, isso virou, vamos dizer assim, um vício, vamos dizer assim. E essa legislação, ela vem salvaguardar os professores e as escolas do uso irregular ou equivocado dessa tecnologia que pode e deve estar a serviço da aprendizagem. Então, que essa lei federal, e nós editamos um decreto municipal para regulamentar algumas questões que nós também consideramos assim, específicas, para ajudar no controle e na implementação da lei. Porque a gente sabe que o celular, principalmente para os adolescentes, virou parte da roupa, né? Eles não conseguem se deslocar ou fazer nada, às vezes, sem o uso do celular junto com eles. A preocupação com o impacto social do celular na vida dos alunos também é compartilhada pela professora Cláudia Guarilha, diretora pedagógica do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Segundo ela, mais do que impor uma proibição, é essencial que as escolas ajudem os alunos a compreender os prejuízos do uso descontrolado do aparelho. Após uma reunião com toda a equipe, nós optamos por trabalhar com a conscientização. Então, nós combinamos que os alunos em sala de aula estarão com o celular desligado dentro das suas mochilas. Só será usado em sala de aula e nos momentos pedagógicos, até porque o nosso material Bernoulli, ele é tecnológico, então eu preciso em alguns momentos fazer uso do celular. Sim. No horário de recreio, essa primeira semana nós liberamos, mas ao mesmo tempo nós oportunizamos várias atividades lúdicas. Então a gente já começou a perceber que eles começaram a se interessar por esse outro lado e deixar um pouquinho o celular.
A partir da segunda semana, o primeiro trimestre inteiro, nós vamos fazer um acordo. 2 dias no recreio, 3 dias no recreio eles têm o celular e 2 sem o celular. E a gente vai gradativamente a cada trimestre aumentando esse espaço de recreio sem o celular, sempre oferecendo outras atividades, sempre oportunizando um momento de convívio, de bate-papo, e até chegar ao terceiro trimestre eles perceberem que conseguiram gradativamente distanciar um pouquinho do celular. A gente está perdendo as relações interpessoais, que são também um dos focos da escola. À medida que você vê os recreios todos, com todo mundo com seu rosto colado na tela, deixando de olhar para o seu colega, deixando de socializar, de interagir, de olhar para o outro, olho no olho. Você está criando pessoas que ficam mais reativas, sem paciência para o outro, porque o mundo real está sendo substituído por uma tela e talvez até por um ambiente que não seja aquele o ideal. Isso causa ansiedade, depressão, falta de pertencimento. Então agora, com essa, vamos dizer assim, novidade, as escolas vão ter a certeza, né, de que elas vão poder regulamentar o uso pedagógico dessa ferramenta a favor da aprendizagem, mas que todos nós, familiares, alunos, professores, vamos ter que pensar no uso mais consciente dessa tecnologia. Eles precisam entender que o uso excessivo não está fazendo bem, mas não dá para a gente logo proibir, né? Porque a vida da gente realmente hoje em dia, infelizmente ou felizmente, está no celular. Agora, professora, e os pais, os responsáveis, eles estão sendo orientados também nesse sentido? Nós teremos agora, na segunda semana agora, a reunião com os pais. Mas assim, até agora o apoio, não tivemos problema nenhum, os pais apoiando, e eles sabem que se na sala de aula o aluno insistir em usar o celular, no primeiro momento o professor vai pedir para guardar. Se ele continuar usando, o celular vem para a direção e eu só entrego no final da aula. E se for reincidente, o celular só entrega ao responsável. Isso já era um método adotado já anteriormente à lei. Tá? Então nós vamos dar só continuidade a isso aí. Realmente, nós acreditamos que vai ser o resultado. Para auxiliar na implementação da lei, o Ministério da Educação lançou 2 guias no dia 31 de janeiro. Um destinado às redes de ensino e outro às escolas. Os documentos apresentam algumas orientações gerais a serem seguidas, como comunicação e conscientização. As escolas devem informar professores, alunos e famílias sobre a vigência da lei e as novas regras para o uso de celulares. Material de apoio. O MEC já disponibiliza cursos para professores sobre como orientar os alunos no uso responsável da tecnologia. Novos cursos serão lançados em breve. Autonomia escolar. Cada rede e escola pode definir formas de aplicação da restrição, respeitando a legislação, mas adequando as regras à sua realidade. Acompanhamento e fiscalização. O cumprimento da lei deve ser monitorado pelas próprias escolas e redes de ensino sem penalizações universais impostas pelo governo federal. Suporte para as famílias. O MEC oferecerá webinários e orientações específicas para os pais, auxiliando-os a compreender a importância da restrição e como apoiar seus filhos nessa transição. Ok, obrigado, Luiz Cláudio Bandeira. Bibi, você é contra, a favor? O que você acha? Olha eu aqui, ó. Bom, eu sou muito a favor dessa lei, né? Porque assim, percebe que toda questão de proibição vem de um excesso? O que eu quero dizer é o seguinte, né? Se a gente tivesse as famílias, por exemplo, lá em casa o Antônio só tem 2 horas de tela disponíveis para ele, né? A Laura, que é pequenininha, tem 1 ano e 9, ela também tem menos tempo de tela ainda. Ou seja, porque é impossível, né? A criança já parece que já nasce com o dedinho, assim. Eu fico apavorada. Minha filha tem 1 ano e 8 meses e ela vai trocando, assim, o celular, vai trocando o que ela quer ver, enfim. Então, eu acho que se o tempo de tela fosse estabelecido pelas famílias, seria um entendimento de que a escola não precisaria chegar nessa proibição final. Porém, foi muito interessante, eu estava, antes um pouco de sancionar essa lei,
a menininha estava conversando com a mãe na calçada e eu fui bem atrás, né? É um caos, como dizia meu pai, rápido. Então, a mãe explicava para a filha, olha, a fulaninha, ela devia ter uns 12 anos, né? Olha, fulaninha, agora não pode mais celular nas escolas. Realmente, agora vai ter que deixar em casa seu celular. A menina, eu até fui andando mais devagar para ir acompanhando aquele diálogo. Ela foi fazendo uma cara séria e ela perguntou assim, seriamente para a mãe, Hélio, mas mãe, o que eu vou fazer no recreio? E se a gente pensar nisso, isso me doeu na alma, né? Isso realmente bateu fundo, porque na realidade a gente ficava louco pelo recreio para socializar, para estar com os outros alunos, ou para jogar queimado, ou para jogar handball, enfim, mas para socializar. E aí quando você percebe que essa mocinha ficou sem saber o que fazer, já que ela não estava com o uso do celular, a gente tem que pensar que socializar, lembra que a gente estava falando que na verdade esse tema está intimamente ligado ao primeiro, que é a comunicação. Como que num mundo que pede que a comunicação seja uma característica essencial para trabalhar, para politicar, para fazer tudo aquilo, e você tem uma geração pregada num celular que sequer entende que comunicação é muito mais amplo do que o que ela está fazendo ali no celular. E que sequer essa comunicação digital é a comunicação pessoal que o mundo pede dela que desenvolva para que ela possa trabalhar num ambiente corporativo, por exemplo. Como é que pode isso, né? Então eu sou completamente a favor, porque o excesso aconteceu e agora é preciso estancar o excesso. Ou seja, escola é local de socialização, é onde a criança entende que socializar é o princípio fundamental, inclusive como tratamento, né, de determinadas atipias que a gente pode fortalecer com convívio social. Não tem como, eu sou a favor. Faria. Sensacional a lei. Essa lei é sensacional. É uma lei que atinge todos os lares, escolas particulares e públicas. E olha só, eu convivo meu tem 14 anos, foi o primeiro dia já reclamando que não pôde usar o celular, e é natural, mas existe um vício que antecede esse problema, porque claro que uma criança no celular na escola, além dessa questão social, não tem a mesma qualidade de aprendizado. Sim. Ele não vai ser tão eficiente de fazer duas coisas, de usar o celular e ver o que o professor está falando, ou os colegas, tirando dúvida. Então, a lei é sensacional. Proibição mesmo. Como era proibido, né, não andar de máscara, tinha que andar. Isso a gente acostumou. É obrigado, tem que andar. Agora é obrigado não usar o celular. Agora, eu quero dizer de um vício, um pouco do passado recente, é que as mães, para se livrar dos filhos, davam o celular ou davam o computador. Não, dava não, continua. Ainda continua dando para se livrar para as crianças. Por exemplo, quando... Foi... Você viu aqui, rapaz? 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses. Olha o absurdo. Por exemplo, eu fico mais a gente tem dificuldade na minha casa. Tem que comprar um computador, tem que estudar, tem que fazer muita coisa, tá, mas não no quarto. É no escritório, tem um escritório, sim. Então é lá que é o computador. E ele tem que passar por cozinha, por copa, por sala para chegar no escritório. Então ele não. Tem dia que, lógico, não tendo aula ou está de férias, fica até mais tarde. Mas a gente cobra isso, então o computador é no escritório, para ele jogar, para ele fazer o trabalho que tem que fazer de escola, mas não é para dormir até 2 da manhã, 3 num computador. Então não pode fazer, a gente tem que tentar dificultar de alguma forma, mas eu sei que a maioria usa o computador no quarto. Então a pessoa já assim, quase que dorme com o computador ligado. Que a questão é o quantas vezes você pega, eu já peguei, o meu filho dormindo e o celular do lado, ali, jogado, caiu, porque dormiu com o celular ligado. Então isso é uma coisa que nós, pais, temos que ter um mínimo de cobrança com o filho para não ter exagero. Você vai tomar um café da manhã com a família, ou o almoço, o celular faz parte do menu, do cardápio. Eu tento dificultar isso. Poxa, agora nós vamos almoçar, né? Peraí, tira o celular. Mas às vezes a gente tenta, né? Tenta de uma certa maneira, mas isso é um vício que atrapalha. Eu acho que tem momento para isso, pode ficar mais à vontade no celular, pode ficar mais à vontade no computador, mas essa lei veio para ajudar muito na educação e para diminuir esse ímpeto
dos jovens, das crianças, de ficarem achando que não vive sem o celular. Sim. Vive sim, nós estamos aqui firmes e fortes. E na nossa época não tinha celular, não tinha essas E assim, né, eu acho que a grande questão é porque é na infância e na adolescência que eles se acostumam. A gente agora faz, mas sabe dosar, A gente sabe que o celular é um meio de comunicação espetacular, pelo amor de Deus. O avanço do telefone fixo para o celular é uma coisa grandiosa. E ainda tem um problema, hoje praticamente de graça, né? Praticamente você não paga tanto para ter celular. Tem gente que fica meia hora no celular e não paga mais nada. E não paga mais nada. Então, de alguma hora eu fico pensando, será que não teria que cobrar alguma coisa? Porque antes era assim, você fala 1 minuto, paga tanto, paga 3 minutos, fala tanto. Então a comunicação hoje, o celular é um mundo inteiro está dentro do seu celular. Você vê uma coisa a 10 mil quilômetros de distância. Aconteceu aqui na tempo real. Mesma hora, tempo real. Então mas é um avanço. O mundo inteiro já começa a reagir. Eu tenho, uma das séries que eu vejo na televisão, Chicago Fire, é um quartel do Corpo de Bombeiros na cidade de Chicago e assumiu um novo comandante nesse quartel. A primeira coisa que ele fez no dia que ele chegou, não sei se vocês acompanham. Eu gosto de café também. Aí na hora que o comandante chegou, o novo comandante, né, que entrou no lugar do Bowden, ele chegou e entregou uma cestinha, uma cesta. Os bombeiros estavam todos almoçando, ele falou, a partir de hoje, na hora do almoço ou do jantar, o celular é aqui dentro. Mas como não? A partir de agora, o celular, na hora do almoço ou do jantar, é dentro da cesta. Ninguém usa mais celular à mesa. A princípio, ninguém gostou, mas depois eles entenderam que eles já não estavam mais se comunicando, se falando, já não falavam mais. Então, todos já estão gostando dessa ideia do celular. Olha, lá em casa eu tirei o celular quando meu filho do quarto me mandou uma mensagem na cozinha. Eu fiquei tão brava com aquilo. Como é que é isso? Falei, gente, mas a casa é pequena, né? Desce a escada, desce do 2º andar e vem falar comigo. Eu falei, não, aí a coisa mudou de figura. A gente tem que tentar inibir. Já pensou? Mandar uma mensagem do quarto, já acontecesse na sua casa? Mandar uma mensagem do quarto para a cozinha? Que isso? O professor Leandro Coutinho botou aqui perfeita fala da Bibi. Não há como lutar contra a tecnologia, mas tem como controlar. É verdade, perfeito isso. Tem como controlar. Então vocês um avanço na educação. Esse debate aqui é unânime que é a favor. Deixa eu me comunicar agora com a Fernanda. Fernanda tem o programa dela aí todo final de semana, né? A nossa Fê, é o programa da Fê, e ela tem uma chamada pra gente. Bom, vamos ver. Fernanda. Oi, Hélio, bom dia. Aqui é a Fê, do Papo com a Fê. Estou aqui para convidar todo mundo, que o bate-papo foi bacana. Eu vou ensinar a fazer um guacamole bom, rápido e refrescante, para todo mundo fazer de aperitivo. E o Papo com a Fê tá bom demais. Então te espero, viu, Hélio? Amanhã às 10 horas da manhã, me assistindo. Beijo para vocês, bom final de semana. Outro, Fernanda, amanhã, 10 da manhã, aqui, TV Diário. A Fê tá aí trazendo pra gente. Eu preciso qualquer dia ali. Ontem eu estava em casa, era mais ou menos umas 9h30, 10 da noite, né? Valéria dormindo, já estava dormindo. E eu olhei, cheguei na cozinha, tinha 5 bananas. Gente, eu fiz um doce de banana. Fiz assim, rapidinho. Né? Que o doce de banana eu sei fazer bem. Fiz um doce de banana, meti no congelador, 11 horas da noite antes de dormir, estava eu comendo doce de banana. 5 bananas d'água. Ia pro lixo. Né? Fiz um doce de banana caprichado ontem. Olha só, aconteceu e não é a primeira vez, acontece com frequência, mobilidade urbana, coisa que Bibi e Faria entendem bem. Mas vocês já falaram isso? Vamos falar outra vez? Vamos falar outra vez. Olha o fato, o que aconteceu lá no bairro do Alto, tem um vídeo, vocês estão vendo tudo engarrafado, né? Tá bem engarrafado. É inacreditável que isso tenha acontecido. Não dá para entender. Mas a figurinha estava com pressa. Meu Deus! Não é possível. Se não tivesse sido filmado e alguém me contasse, eu não acreditava nisso. O sistema de gravação de um carro registrou a falta de respeito e noção do outro condutor, do outro motorista, porque em cada uma das vias, lá no Alto, Sebastião Lacerda, na rua Sebastião Lacerda, isso foi ontem. Motorista de um Land Rover trafega pela contramão. Ele estava na contramão, tá?
E logo em seguida, tá? É o que tudo indica, para escapar do grande trânsito do local, ele foi e subiu pela calçada e seguiu pela calçada. E aí, quando reclamaram dele, quando alguém reclamou dele, ele ainda agrediu verbalmente a pessoa que estava reclamando. Oi. Não, essa rua não. Essa rua é contramão. Então ele não fez a contramão, não. Você pode ver que os carros estão todos virados para o outro lado. Pode ver que os carros estão dos dois lados. Tá? Pode ser. Pode ser. Eu sei, Sebastião Lacerda aí. Bom, mas o fato aí é ele com o carro na calçada, né? Farias foi ontem à tarde. Se não tiver um pouco de paciência, é melhor não sair de carro. Porque você encontra, a gente encontra da nossa antiga casa de saúde até aqui na subida do Hospital São José, o que você encontra nesse canteiro central de atrocidade, de moto, de carroça, de carro, de tudo, velho. É um negócio assim, assustador. Tem hora que eu fico aí, por que você não está com o celular ligado para documentar esses absurdos que acontecem na bandalha? O pessoal, então, tem regra. Quem vive em condomínios e sabe que tem que ter regra. Senão, as reclamações, uniforme é uniforme, regra é regra. Você tem que seguir, senão cada um faz o que quer. E não pode cada um fazer o que quer. Se a rua é contramão, às vezes pode até você não conhecer, mas quem conhece sabe que está fazendo uma contramão. Essa rua ali não é contramão, não. É Sebastião Lacerda. Os carros estão parados ali na contramão, esse que está aí agora, sim, que a gente está vendo de traseira, que ali é uma escola. Então eles estão parados, eles param na contramão, isso deve ser entrada e saída de alunos. Tá? E aí, é isso que está aí. Antigamente, eu ia para a escola de bicicleta. E esse também está cometendo o mesmo erro do que vem andando, porque ele está totalmente obstruindo o trânsito de quem tem a via dele, às vezes, livre. Sim. Né? Então, aí está todo mundo errado. A gente precisa ter cuidado, porque o trânsito tem que ter paciência, tem que ter cuidado, porque a gente não sabe quem te fechou o ímpeto dessa pessoa, ou você fechar alguém, pede logo desculpa e vai resolvendo, porque o trânsito hoje está perigoso e a gente vê aí, agora mesmo, hoje eu acho que eu estava vendo cedo no trânsito, pessoa brigando, atirando porque a moto fechou, porque a moto não respeitou, o carro e moto, assim, são coisas que levam ao extremo. Eu tenho medo de moto em todo sentido, mas sei que ali tem pessoas trabalhando. Mas quando você chega à noite, duas pessoas de moto, de capacete, próximo do teu carro, você já fica no Rio muito mais. Aqui nem tanto. Sim. Mas se você está no Rio, você já fica Mas eu tenho medo de moto no trânsito, que você nunca sabe o que eles vão fazer. Não, se você a gente anda todos os dias, nesse eixo que eu falei, nesse trecho, que quando chega no sinal que você para, o aglomerado de 15, 20 motos, assim, numa grandeza. Tudo bem que a moto foi feita para isso, para essa facilidade, para essa rapidez, mas não pode transgredir, né? Então a gente, às vezes, você sai de um local, quando vê uma moto, a moto ela saiu do nada e chegou pelo imprimir uma velocidade, ou está atrás de algum carro que você não está vendo, você faz mudar de pista, de mudar de faixa no nosso trânsito. Tem que ter cuidado, tem que ter muita atenção. Mais uma vez, eu acho que a gente esbarra nesse conceito, num conceito político, mas aí não político partidário, de quem você gosta, de quem você não gosta, mas política pública, né? A gente fala de mobilidade em Teresópolis, a gente já se arrepia. Primeiro porque ela está perigosa, a gente precisava ter uma estimativa, uma estatística de mortos e ferimentos graves ou não graves aqui em Teresópolis. De batidas, né? Isso é super importante para a gente ter uma noção de como está o trânsito. Segundo, nessa questão da moto, né? A gente já vinha alertando há muito tempo, então eu já vejo como necessário pintar um corredor nas ruas, para que você saiba, para que o pedestre saiba ao atravessar, que não basta o carro parar, mas aquele corredor vai vir moto. Eu já vi questões importantes acontecendo, porque a moto vem naquele corredor, a pessoa acha que só se atenta ao carro, e é um perigo, né? Eu acho que assim, a gente precisa também
aumentar o senso coletivo das pessoas, porque um rapaz daquele que vem na contramão numa calçada, ele não entender que podia ter um pedestre, uma mãe com carrinho de bebê, ele não entender que, na verdade, ali, para além de um erro, é um perigo, é um absurdo, né? O que eu acho? Eu acho que a gente precisava ter política pública, eu acho que a gente precisa pensar fora da zona de conforto, fora da caixa, para, de repente, fazer um chamamento das autoescolas e fazer o entendimento do que se pode fazer para, ao formar esse motorista local, ele tenha também o seu quinhão de responsabilidade em fazer um ensinamento, não para você passar na prova, mas para que você saiba como é que é o ambiente local da sua cidade e formar motoristas. E formar motoristas com entendimento daquele local. Mas para isso, gente, precisa pensar fora da caixa. Precisa chamar os envolvidos. Hoje quem é envolvido de formação, tanto do motorista do carro quanto do motorista da moto, adianta fazer qualquer tipo de treinamento que não passe pelas autoescolas? Não adianta. Adianta, por exemplo, você não pegar esse jovem de 17 anos, de 16 anos, que ainda está no segundo grau e fazer um entendimento coletivo com ele de trânsito? O problema, e tem um problema muito grande, a gente vê todos os dias aí no meio de comunicação, eu vou, mas eu vou com cuidado. Mas se você for cuidado, o outro não tiver cuidado, a gente vê tanta gente sendo atropelada, tanto carro sendo abarroado por irresponsáveis. É educação para o pedestre, né? Que Teresópolis, assim, eu gosto de dizer o seguinte, a gente tem que rasgar a fantasia. Aqui não é Rio de Janeiro, mas também aqui não é Florianópolis, aqui não é Santa Catarina. O que eu estou querendo dizer com isso? O pedestre, às vezes, ele bota o pé na faixa e ele acha que o carro é obrigado a parar. Não é que ele não possa fazer a cortesia, até não seja conveniente que ele faça, porém você não pode achar que... Porque não é bom arriscar. Não é bom arriscar porque... Então o que eu estou querendo dizer? Vai fazer isso no Rio de Janeiro, você está morto. Não dá também para comparar Santa Catarina, que a educação, a colonização é outra. Então é preciso que a gente faça um pensamento e um planejamento de acordo com a nossa cidade. Não, e a gente mesmo às vezes quer ser solícito numa faixa, mas tem que ter um certo cuidado, que se você brecar, vem alguém atrás e vai abarroar, porque eu não sabia que você ia parar. E você para aqui e do lado não para, né? Como é que faz? Isso, e você para às vezes numa faixa e acontece. Você para para dar a vez para o pedestre e alguém atrás não sabia que você ia parar, e você se parar muito de repente. Então, tem que ter um meio termo, tem que ter muito cuidado no trânsito, muito cuidado. E aí você mesmo fala, eu vou ao Rio, eu vou a qualquer lugar que você for, ou aqui mesmo em Teresópolis, aí eu vou com cuidado. O problema é que se você ter cuidado, não adianta. Se o outro não tiver cuidado também, todo mundo tem que ter cuidado. E pensar fora da caixa, deixa eu só complementar aqui, é importante política pública para que coloque nas escolas, para abranger o pedestre também, porque tem uma questão, uma particularidade hoje, no cruzamento de Petrópolis, uma carreta matou um rapaz de bicicleta. Isso já aconteceu aqui também. O que acontece? O carro, ele tem menina faleceu. Né? E o rapaz, coitado, o motorista, ele estava tão consternado que ele disse o seguinte, eu parei porque tinha um monte de gente me fazendo sinal, mas eu estou no ponto cego do meu caminhão, eu não vi. Não, foi o rapaz de bicicleta. E a gente sabe que isso acontece. O carro, ele tem um ponto cego. Então, assim, eu sempre falo com meu filho, falo, olha, nunca fica do lado do carro para atravessar. Vai para frente dele, para a pessoa ter uma distância para o motorista poder te ver. Então eu digo o seguinte, Bibi, mas isso não é culpa de ninguém. Eu concordo, mas tem que ter nas escolas, por exemplo, não pode ser criada uma lei que tenha, por exemplo, trânsito seguro nas escolas como matéria. Eu acho, Bibi, que nos ônibus, eu vi isso agora, essa semana aqui em Teresópolis, escrito na lateral. Tá escrito. Ponto cego. Tem, já com ônibus escrito isso para você saber que ali é perigoso. Porque é importante você saber, mas todo carro, menor ou maior, ele tem um ponto cego caminhões, ali, né? A Band ontem mostrou uma matéria, coincidentemente ontem, né? A gente tá falando isso, do ponto cego. A infeliz da motoqueira, a motoqueira, né? Ela estava parada na rua para sair, para pegar a pista. O caminhão estava se aproximando dela. Ela podia ter esperado o caminhão passar. Ela entrou na frente do caminhão. O motorista não viu. Não vê. Então, ela foi... o motorista passou por cima da moto, passou por cima dela, ela foi rodando por debaixo do caminhão e o pessoal gritando, aí o motorista parou e a mulher saiu andando, não aconteceu nada. Nossa, Deus é fiel. Sorte, tá? Ela poderia ter morrido. E aí o motorista, seguindo a matéria, não tinha como ele ver a saída dela
Gente, e ela está na vê. frente do caminhão, e mesmo não tem carro, altura. Mesmo carro de passeio, tem uns carros de passeio que tem ponto cego enorme. E é uma maneira, não é, e é uma coisa que a gente não fala, eu não vejo as pessoas falando por aí. Então, assim, eu acho fundamental que a gente pense em ter, por exemplo, uma política pública que construa a possibilidade de ter nas escolas do município uma matéria falando especificamente disso. É possível. É orientação. Quem é de trânsito tem que saber muito mais que a gente, é claro, os profissionais de trânsito, de que cuidado ao mudar de faixa, cuidado ao parar numa faixa de pedestre, tem que ter esses cuidados, você vai diminuindo e para, não dá para ver, eu estou com pressa, para de estar com pressa, dirigindo não pode estar com pressa. Não adianta, senão não vai dar E outra coisa também, o pedestre com o celular na mão, ele vai com o celular na mão, ele esquece da vida. Criança com fone de ouvido. Gente, é preciso, né, alertar uma série de coisas. Esse acidente que teve comigo há 2 meses atrás, lá no Comari, que eu caí e bati com a cabeça, e foram 13 pontos, né? E eu fui de ambulância do Comari para a UPA. E depois da UPA para o HCT. Gente, é terrível. É terrível. Por quê? Cada vez que passava no quebra-molas, mais doía a minha cabeça. Porque eu preso, né? Você estava consciente. Eu estava consciente. Eu estava na maca. Agora, dentro da ambulância. Você imagina na maca com aquela sirene ligada. Aquilo quase que acaba com... Sim, ela estava com a sirene ligada. Pois é. E ela com a sirene ligada e eu sentia que quando ela chegava num quebra-mola, ela reduzia. Quando subia no quebra-mola, a minha cabeça arrastava em algum lugar ali. Até que eu reclamei com a primeira, que eu usei 2 ambulâncias. Com a primeira, a médica, a enfermeira que estava no carro, na ambulância, aí ela foi segurando a minha cabeça. Porque quando passava no quebra-molas, era um problema. E da UPA para o HCT também foi necessário segurar a minha cabeça. Bom, aonde eu quero chegar? A gente tem um governo novo, um secretário de segurança novo. Por favor, Sérgio Mauro, reveja alguns dos quebra-molas que tem na cidade. Tem coisas absurdas que não precisa, esses quebra-molas nem precisariam estar aí. E se existem, tem que ter sinalização e pintado. E não tem, os quebra-molas não são pintados, não tem sinalização. Tem que estar pintado, isso aí é fundamental. Isso é uma coisa que a gente tem que rever mesmo. Vamos para o centro da cidade agora. O governo tomou uma decisão essa semana que eu achei interessante. Oi? Desculpa, tem comercial agora, né? Então depois nós vamos falar sobre o centro da cidade, a diminuição do movimento nos finais de semana. O pessoal do centro da cidade reclama muito, né? Que tem que ter eventos aqui. Eu não vejo dessa maneira, mas a gente vai debater esse assunto. E onde eu quero entrar, a retirada dos fios. A gente volta já.